Alô, jurista! Bem-vindo ao melhor canal de conteúdo jurídico do YouTube. Você está no quadro Aprendendo com o Patrono. Hoje vamos aprender muito com o advogado Pierpaolo Cruz Bottini. Confesso que sou muito fã dele. Tem uma didática incrível. Não é à toa que é professor da melhor faculdade da América Latina, USP. Vamos falar sobre um aspecto jurídico muito importante de um dos casos mais famosos da história recente do Brasil, a Ação Penal 470, mais conhecida como o caso do Mensalão, e especificamente sobre a defesa de João Paulo Cunha em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Primeiro, uma rápida contextualização. O Mensalão foi um escândalo de corrupção que veio à tona em 2005. A acusação principal envolvia a compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional para apoiar projetos do governo. Várias figuras políticas e empresários foram processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470. No decorrer do julgamento da ação penal, algumas decisões não foram unânimes. Os embargos infringentes são um tipo de recurso que, na época, era cabível no STF quando havia pelo menos 4 votos divergentes que fossem mais favoráveis ao réu em uma condenação. O objetivo desse recurso é tentar fazer prevalecer a posição da minoria que votou pela absolvição ou por uma pena menor. Foi exatamente esse recurso que a defesa de João Paulo Cunha utilizou para questionar sua condenação por lavagem de dinheiro. A acusação específica contra João Paulo Cunha, neste ponto, referia-se ao recebimento de R$50 mil. Esse dinheiro teria sido sacado na boca do caixa, em uma agência do Banco Rural em Brasília pela esposa dele. A acusação alegava que isso foi feito usando um esquema do banco que ocultava o real beneficiário dos saques. Agora vamos assistir a sustentação oral realizada pelo advogado Pierpaolo Bottini. Mas antes, deixe seu like, assine o canal, ative o sininho para mais notificações e deixe algum comentário. Então seguimos esta ordem. Eu convido o Dr. Pierpaolo Cruz Bottini para falar em nome de João Paulo Cunha. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, doutor procurador-geral da República, a quem aproveito para cumprimentar pelo excelente trabalho desempenhado à frente da instituição e demais presentes. Excelências, venho a essa tribuna em substituição ao eminente advogado Alberto Toron, que por razões de ordem pessoal está impossibilitado de participar da presente sessão, e venho com o objetivo de defender um único ponto, uma única tese desses embargos infringentes, em relação aos quais, inclusive, emiti parecer, que se trata da inexistência dos elementos constitutivos do crime de lavagem de dinheiro, no caso concreto, em relação aos fatos imputados ao ora embargante. Excelências, essa Corte condenou o ora embargante pela prática em concurso de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, por ele ter recebido R$50 mil supostamente indevidos por intermédio de sua esposa. Não se discute aqui o mérito do ato típico de corrupção, uma vez que isso foi objeto de decisão judicial transitada em julgado, mas única e exclusivamente a matéria remanescente, ou seja, se nesses fatos é possível vislumbrar o crime de lavagem de dinheiro. Parte-se daqui, excelências, de uma premissa importante, que não se defende em momento algum a impossibilidade abstrata do concurso entre o crime de corrupção e de lavagem de dinheiro. Tal possibilidade, tal concurso é possível, é absolutamente possível, como já bem pontuou o eminente ministro Lewandowski, em precedente diversas vezes citado nessa Corte, desde que a ocultação que caracteriza a lavagem de dinheiro seja posterior ao crime de corrupção passiva. Não é o caso dos presentes autos, excelências, e se não vejamos. Essa Corte entendeu presente a ocultação necessária à lavagem de dinheiro, no caso em tela, por 2 motivos, em 2 momentos específicos. Em primeiro lugar, entendeu por ocultação o fato do dinheiro ter sido recebido por interposta pessoa, e, em segundo lugar, entendeu como ocultação o fato do dinheiro advir de uma movimentação financeira tida por irregular, por fraudulenta. Comecemos pelo primeiro ponto, excelências, o fato do dinheiro ter sido entregue por interposta pessoa, no caso em tela, pela esposa do ora embargante. Não parece aqui, excelências, que exista ocultação, que exista dissimulação. A esposa do embargante foi ao banco em horário útil, durante o dia, pegou R$50 mil em espécie e assinou um recibo.
Excelências, embora essa Corte, no recurso de habeas corpus número 8086, tenha entendido que a ocultação que caracteriza a lavagem de dinheiro não precisa ser sofisticada, não precisa de complexidade, é evidente que é necessária alguma ocultação, algum indício de dissimulação. E me parece que buscar R$50 mil em espécie e assinar um recibo não traz esse indício de ocultação. Não se trata de uma conduta apta ou idônea para conferir qualquer aparência lícita a esses valores, a esse dinheiro. E uma vez que não há aptidão para conferir a aparência lícita, não há materialidade da lavagem de dinheiro. Seria diferente, Excelências, e aqui como pontuou a Procuradoria-Geral da República, se a esposa do ora embargante se utilizasse de algum expediente falso para obter esse dinheiro. Por exemplo, se emitisse uma nota fictícia, simulando a prestação de serviços jornalísticos para uma empresa de comunicação que disponibilizou o dinheiro. Nesse caso, Excelências, o elemento de falso, a declaração falsa, seria o elo necessário à materialização do crime de lavagem de dinheiro. Mas é justamente o que não existe no caso concreto, Excelências. Não há esta figura do falso, não há essa intenção de escamoteamento, de ocultação necessária à caracterização da lavagem de dinheiro. Mas ainda assim, Excelências, imaginemos que o ato de receber estes valores por interposta pessoa, por sua esposa, fosse considerada uma ocultação, uma dissimulação. Ainda assim, esta forma de encobrimento é um elemento típico da corrupção passiva, do crime de corrupção passiva, pelo qual o embargante já foi condenado. Excelências, o artigo 317, que descreve a corrupção passiva, o descreve da seguinte forma: solicitar ou receber vantagem indevida vantagem indevida, direta ou indiretamente. Trata-se de um tipo penal de condutas alternativas. Portanto, a consumação da corrupção se dá ou com o ato de solicitar ou com o ato de receber. E no caso em tela, a consumação se limitou ao ato de receber. Porque em nenhum momento a denúncia descreve o ato, o verbo de solicitação. Não se diga, como faz a Procuradoria-Geral da República, que a consumação da corrupção se deu com o ato de aceitação dos valores indevidos. Excelências, a aceitação não é figura típica, não é verbo previsto no tipo penal, de forma que, pela elementar princípio da legalidade, não se pode considerar o ato de aceitar valores ilícitos como ato de consumação da corrupção passiva. Portanto, no caso em tela, a consumação da corrupção passiva se deu pelo ato do recebimento dos valores indevidos. E o ato de receber valor indevido pelo tipo penal da corrupção pode ser feita direta ou indiretamente. E o que não é receber indiretamente, se não receber por interposta pessoa? Portanto, Excelências, receber por interposta pessoa não é um novo crime, não é lavagem de dinheiro. Se trata de uma das formas expressamente previstas da prática do crime de corrupção passiva. Data vênia, Excelências, não cabe aqui a analogia que foi feita em relação ao crime de homicídio e de ocultação de cadáver. O ato de matar alguém e de ocultar o cadáver são tipos penais diferentes, são crimes diferentes e podem ser aplicados em concursos porque o tipo penal de homicídio não contém a ocultação de cadáver. Se o tipo penal de homicídio contivesse a ocultação de cadáver, se estivesse descrito matar alguém com ou sem a ocultação de cadáver, não se poderia condenar em concurso, mas por crime único. E é justamente o que ocorre no crime de corrupção passiva. Se trata de receber com ou sem interposta pessoa. Portanto, são formas alternativas da prática do mesmo tipo penal. Não se trata de um concurso de crimes, mas de um concurso de normas que se resolve pelo princípio da contingência, uma vez que a lavagem de dinheiro, neste caso, está contida no crime de corrupção passiva. Se trata da aplicação do princípio da consunção. E não se diga, como faz a Procuradoria-Geral da República, que não se aplica o princípio da consunção porque se trata da proteção de bens jurídicos distintos. Excelências, o princípio da consunção existe justamente para resolver as situações em que as normas protegem bens jurídicos distintos. Porque se não fosse assim, a prática de roubo sempre seria condenada em concurso com a prática do crime de ameaça. E se não é, é única e exclusivamente porque a ameaça está contida no tipo penal de roubo.
ainda que os bens jurídicos protegidos sejam distintos. Essa Corte, em inúmeros precedentes, Excelências, ela reconheceu a consunção ou reconheceu a absorção entre o crime fiscal e o crime de uso de documentos falsos. E, Excelências, aqui, evidentemente, os bens jurídicos são absolutamente distintos. Diante disso, Excelências, não parece um argumento válido a inadmissibilidade da consunção pelo fato dos bens jurídicos serem distintos, porque esta Corte já reconheceu a consunção em hipóteses semelhantes por diversas vezes. Logo, não existe aqui a ocultação. Mas se existe a ocultação, ela está contida no crime previsto do artigo 317 do Código Penal, pelo qual foi condenado já o ora embargante. Mas, por fim, Excelências, e aqui já encaminho para a conclusão, passemos ao segundo fundamento da condenação. Por ocasião do presente julgamento, alguns ministros entenderam que a ocultação que caracterizou a lavagem de dinheiro não era o recebimento através de interposta pessoa, mas sim pelo fato do dinheiro, dos valores advirem de uma movimentação financeira fraudulenta ou uma movimentação financeira irregular, em uma clara alusão à movimentação da empresa SMPIB dentro da instituição do Banco Rural. Excelências, por mais que se tenha esta operação ou estas operações por irregulares, por fraudulentas, e aqui não é o momento de discuti-las, elas não podem ser imputadas ao embargante. Em primeiro lugar, porque não há nos autos, em momento algum, indicação de que ele soubesse ou sequer desconfiasse dessas operações financeiras. Portanto, aqui não parece haver dolo, nem mesmo na forma eventual. Em segundo lugar, ainda que ele soubesse, não há elemento algum nos autos que indique a sua participação objetiva em tais movimentações financeiras, seja na forma de execução direta, seja através de autoria imediata, seja através de domínio dos fatos, seja através de uma mera colaboração. Excelências, não existe qualquer participação, até mesmo porque, se houvesse, o ora embargante poderia ser denunciado pela gestão fraudulenta, o que seria perfeitamente possível nos termos do artigo 30 do Código Penal, ou pelo crime de formação de quadrilha nesta gestão desta instituição financeira. Não foi, Excelências. Mas, por fim, e o que parece mais importante, o ora embargante, essa dissimulação, esta operação financeira, ainda que fosse considerada lavagem de dinheiro, não poderia ser imputada ao embargante porque ela antecedeu o ato típico de corrupção passiva, o ato típico do recebimento de vantagens indevidas. E a lavagem de dinheiro, Excelência, se caracteriza por uma ocultação posterior ao ato típico, posterior à prática do crime antecedente. Condenar alguém por uma ocultação que antecede o crime antecedente, que precede o crime precedente, parece inverter a lógica do tipo penal sem fundamentação legal. Parece aqui, Excelências, como já bem pontuou o eminente ministro César Peluso, uma ampliação em excesso do âmbito de abrangência da norma penal. Portanto, em conclusão, Excelências, não parece aqui que existiu qualquer ocultação. Se houve ocultação, ela está contida no crime, na descrição típica de corrupção passiva, através do recebimento indireto. E, por fim, se entender a ocultação como a movimentação financeira irregular, ela antecede a consumação do crime de corrupção, daí porque não pode ser considerada lavagem de dinheiro. Diante de todo o exposto, Excelências, e diante da importância do presente caso, não só por sua repercussão política, mas também por se tratar de uma decisão que praticamente inaugura a orientação dessa Corte sobre lavagem de dinheiro, porque todas as manifestações anteriores, ao que me consta, se deram no estreito âmbito do habeas corpus, requer-se que sejam providos os presentes embargos, não apenas como medida de justiça, mas para que se solidifique um entendimento estrito dentro do âmbito da legalidade do crime de lavagem de dinheiro e para que se pacifique definitivamente a tormentosa jurisprudência a respeito da aplicação do presente tipo penal. É o que se requer e agradeço a atenção dos senhores. Agradeço ao doutor Pier Paolo Bottini.
ataques. O Ministério Público e os ministros que votaram pela condenação argumentaram que duplo crime. O ato de receber a propina através da esposa, usando o esquema do Banco Rural, não era apenas parte da corrupção passiva, mas também configurava um crime autônomo de lavagem de dinheiro, pois havia a intenção de ocultar a origem e o real destinatário do valor. Consumação da corrupção na aceitação. Argumentaram que a corrupção passiva já teria se consumado no momento em que João Paulo aceitou a promessa da vantagem. Assim, o ato posterior de receber o dinheiro seria uma ação distinta, caracterizando a lavagem de dinheiro. Origem ampla do dinheiro. Sustentaram que o dinheiro não vinha apenas da corrupção passiva dele, mas também de outros crimes antecedentes, como peculato e crimes financeiros ligados ao esquema geral, e que o réu tinha ciência disso ou assumiu o risco. A tese da defesa. A defesa apresentou os seguintes argumentos principais. Princípio da construção ou absorção. A tese central foi de que o crime de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, já prevê a possibilidade de receber direta ou indiretamente a vantagem indevida. Receber através da esposa seria, portanto, uma forma de recebimento indireto, já contida no próprio tipo penal da corrupção. Assim, o crime de corrupção, fim, absorveria o suposto ato de lavar, meio, que foi o próprio recebimento dissimulado. Bis in idem, dupla punição. Condenar pelo recebimento dissimulado como corrupção e como lavagem de dinheiro seria punir o réu duas vezes pelo mesmo fato, o que é vedado pelo princípio do ne bis in idem, a ausência do ato posterior autônomo. A lavagem de dinheiro exigiria atos posteriores ao recebimento da propina, destinados a dar uma aparência lícita ao dinheiro. A ausência de ato posterior autônomo. A lavagem de dinheiro exigiria atos posteriores ao recebimento da propina, destinados a dar uma aparência lícita ao dinheiro. Exemplo, comprar um bem em nome de laranja. O simples recebimento oculto seria, no máximo, o exaurimento da corrupção, mas não um novo crime. Falta de dolo específico. A defesa argumentou que não havia prova de que João Paulo Cunha tivesse a intenção específica de lavar o dinheiro, ou de que soubesse que ele vinha de outros crimes além de sua própria corrupção. A ocultação seria inerente ao recebimento de propina, e não um dolo autônomo de lavagem. Os posicionamentos dos ministros nos embargos infringentes foram a maioria absolutória, 6 votos, sendo dos ministros Luiz Roberto Barroso, redator do acórdão, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Dias Toffoli, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Acolheram os argumentos da defesa. Estes acolheram os argumentos da defesa. Entenderam que o recebimento por interposta pessoa foi o ato consumativo da corrupção passiva, receber indiretamente, e que não houve atos posteriores autônomos de lavagem. Também consideraram não haver prova suficiente de que o réu sabia da origem do dinheiro ligada a outros crimes do esquema. Com isso, absolveram João Paulo Cunha apenas do crime de lavagem de dinheiro. A minoria que votou pela condenação foram 4 votos, sendo dos ministros Luiz Fux, relator original dos embargos, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Mantiveram a posição da condenação original. Reiteraram que a corrupção se consumou com a aceitação, que o recebimento posterior com ocultação foi um ato distinto de lavagem e que o réu tinha ou deveria ter ciência da ilicitude e do esquema. Esse julgamento dos embargos infringentes foi muito importante porque o STF, por maioria, redefiniu os limites entre a consumação do crime de corrupção passiva na modalidade receber e o início do crime autônomo de lavagem de dinheiro, exigindo atos posteriores e distintos para configurar a lavagem no caso de autolavagem. A tese da defesa, focada na consunção e na ausência de dolo específico, prevaleceu neste ponto específico do julgamento. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Assine o canal e ative o sininho para mais notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Alô, jurista!